Então vamos lá. Eu grifei, eu destaquei, eu marquei alguns itens aqui, né? Que diz assim: as experiências que vivemos e acumulamos no decorrer de nossa vida compõem parte da nossa história. Nosso nascimento, nosso convívio com os familiares, com amigos e com o meio ambiente constitui uma fonte histórica para que possamos compreender o que somos hoje. Eu até coloquei um vídeo lá de alguns itens que eu tenho guardado, né, dos meus filhos. E diz ainda assim aqui embaixo: os historiadores são pessoas que estudam os acontecimentos ocorridos com o passar do tempo e utilizam essas informações para conhecer como viveram os povos do passado e como essas ações interferem na atualidade. E aí a gente continua aqui falando do texto. Vocês observaram aqui essa imagem, né? As crianças ouvindo as histórias, né? Dos mais velhos, né? É muito importante. Ouçam seus avós, seus pais, ouçam as histórias, as vivências deles, tá? Vamos para a próxima página. Na próxima página, inicia falando assim: para entender a história de um determinado grupo, os historiadores pesquisam diferentes tipos de documentos, que podem ser escritos, tais como cartas e textos, ou não escritos, como pinturas, construções e esculturas. E aí a gente tem aqui, né, uma pintura rupestre, que a gente até já fez no livro de artes. Nós temos aqui uma outra imagem e nós temos aqui um documento, uma carta, né? Alguma coisa assim, né? Ó, abaixo, foto de uma carta antiga. E a gente lembra de uma carta muito importante no descobrimento do Brasil. Quem lembra? Quem escreveu uma carta contando tudo, como era o Brasil. E essa carta foi escrita há tantos e tantos anos e hoje em dia a gente ainda tem acesso, não é verdade? Então vamos lá. Na próxima página diz assim: leia o poema Infância, de Carlos Drummond de Andrade. Qual período da vida do menino está sendo retratado? Qual período? Infância, né? É um momento recente ou faz parte do passado? Como você escreveria o seu poema? Semelhante a esse, não quer dizer que é igual. O poema, ele diz assim: meu pai montava a cavalo e ia para o campo, minha mãe ficava sentada, meu irmão pequeno dormia, eu sozinho, menino, entre as mangueiras. Como que é sua vida hoje? Por exemplo, chama sua avó, chama seu pai, sua mãe, quem estiver com você, e pede para que eles contem um pouquinho da história deles. E aí você conta para eles a sua, né? Eu espero que vocês tenham feito aqui, tá? Se vocês não fizeram, vocês façam isso agora. Chama, conta. Primeiro fala, depois você escreve. Fala como que é a sua história hoje. O que você faz hoje, tá? Vamos para a próxima. Com suas palavras, escreva o que você compreende como tempo histórico. O que é um tempo histórico? De que maneira pode ser representado? Você pode se basear no texto que você leu? Pode, mas tem que ser com as suas palavras. Ah, tia, para mim tempo histórico é um tempo que já passou. Ah, tia, para mim tempo histórico é o tempo que marcou as coisas mais importantes da minha vida. É com suas palavras, tá? E aqui está dizendo assim: quais diferenças você percebe comparando as duas imagens? Responda oralmente. A tia não está aí para ouvir, né? Mas aí você pensa aí com carinho. A gente está falando da cidade de São Paulo. Olha como era antigamente, né? Que a foto foi tirada em 1902. E aí a foto de baixo, deixa eu ver aqui no meu livro, porque essa foto aí
A foto de baixo não tem data, mas está falando assim: Avenida Paulista em 1902 e Avenida Paulista nos dias atuais. A gente consegue perceber a quantidade de árvores que tinha antigamente, hoje em dia a quantidade de prédios, né? Muitas construções, né? Até que ponto foi boa essa mudança e até que ponto foi trágica para a natureza. Mas que houve muita mudança, isso houve, né? Nós sabemos. E agora nós vamos para o próximo ponto. Mudanças ocorridas ao longo do tempo. E ele diz assim lá em cima: depois do fogo, a agricultura. Ele está querendo dizer, depois da descoberta do fogo, vamos falar agora da descoberta da agricultura. E ele diz assim: nos últimos 20.000 anos, a relação dos seres humanos entre eles mesmos e o meio natural passou por grandes mudanças. Houve grandes progressos na domesticação dos animais e nos pastoreios. Somado a isso, há cerca de 10.000 anos, a humanidade começou a desenvolver a agricultura, que, na visão de muitos estudiosos, é a maior descoberta da humanidade. E vamos ler aqui agora, ó. A esse período de grandes mudanças deu-se o nome de Neolítico, que significa pedra nova, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, sendo marcada pela sedentarização e pela prática da agricultura. Tá? A tia marcou aqui alguns itens e vamos para a próxima página. Na próxima página está falando novamente da agricultura e do sedentarismo, tá bom? Vamos seguir. Aqui está mostrando para vocês a moradia nas aldeias dos agricultores criadores, ó. Uma aldeia de agricultores era composta de aproximadamente 30 habitações. Algumas eram compostas por casas feitas de palafitas, enquanto outras apresentavam residências de pedra. Começa daí da imagem, tá? Na próxima página nós temos aí a divisão do trabalho e a troca de excedentes. A gente falou lá embaixo disso aqui, ó, escambo, né? Mas vamos ver um pedacinho aqui. Nos primeiros assentamentos agrícolas da humanidade, boa parte da comunidade trabalhava. Seus habitantes se dividiam entre homens, mulheres e crianças, né? Eles dividiam a tarefa de caçar, de plantar, de colher, de alimentar os animais. Olha, ou seja, com o sedentarismo humano surgiu a divisão do trabalho. Primeiro, com a civilização dos sumérios, por volta de 4.500 a.C., no Oriente Médio, e em seguida em outras partes do mundo. Aí ele vai explicando aqui de que maneira isso se deu. E eu quero ler aqui embaixo, ó. As comunidades começaram o quê? A trocar esses alimentos excedentes por artigos que não produziam. Por exemplo, uma aldeia precisava de ferramentas para arar o campo, mas nela não havia quem soubesse lidar com tal ofício. Então as pessoas dessa aldeia iriam levar seu excedente de alimentos, aquilo que estava sobrando, para uma comunidade que soubesse produzir tais ferramentas. Eis aí o início do comércio. Essa prática já era comum por volta de 8.000 anos antes de Cristo.